O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximaram-se, ofereceram-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração, celebramos uma solenidade importantíssima. Cristo Rei, Deus, Senhor do Universo. Jesus Cristo é Deus. Nossa, Padre, mas isso parece tão óbvio. Sim e não. Jesus Cristo é Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se fez carne. Verbum carum factum est. E o Verbo divino se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus tem a natureza divina e a natureza humana. Por isso só Ele tem autoridade sobre todos os principados e potestades. E só Ele consegue religar o ser humano a Deus, a Trindade. A palavra religião vem do latim religio, que significa religar. Jesus é a suma ponte que liga a humanidade, o gênero humano, a Deus. Essa ponte foi quebrada pelo pecado original, pela desobediência do Senhor Adão, da Senhora Eva. O veneno da desobediência, da rebeldia passou a todos os homens. Está lá no capítulo 5 de Romanos. Então nós precisávamos de um Redentor, nós precisávamos de um Salvador, porque o ser humano não quis se submeter a Deus, se assemelhou aos anjos caídos, porque os anjos caídos também são pessoas angélicas, porque quando a gente fala pessoa, a gente já remete a ser humano, né? Não, o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, e eles não são seres humanos. Na Trindade não existe humanidade. Depois, uma das pessoas da Trindade assumiu a natureza humana, Jesus Cristo, Salvador. Mas pessoas angélicas são os santos anjos. Então, quando na leitura de Colossenses, esse hino cristológico maravilhoso que a gente acabou de ouvir, com alegria dai graças ao Pai que vos tornou capazes de participar da luz, que é herança dos santos.
Que luz que é essa que São Paulo está dizendo? É a luz eterna, é a luz divina, é a vida de Deus, é a vida eterna, é a felicidade sem fim. Deus nos deu a graça de participar da sua vida, porque Ele nos libertou do poder das trevas. Que trevas são essas, Padre? A treva do pecado. O pecado é a autossuficiência. O pecado é dizer não à vontade de Deus. O pecado é dizer: eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, aonde que eu quero, com quem eu quero. Não me venha com mandamentos, não me venha com 10 mandamentos, não me venha com imposições. Eu sou dono de mim. Então, quanto mais uma pessoa ela quer viver livre de Deus, mais ela se torna escrava das suas paixões. Isso constitui o reino das trevas. E nosso Senhor Jesus Cristo veio te libertar pessoalmente, a sua vida, o seu coração, sua família, cada um de nós, a sociedade, o gênero humano, as nações. Veio libertar do reino das trevas. E Ele nos recebeu no reino do seu Filho amado, porque por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Diga, compadre, não existe salvação fora de Jesus Cristo. Somente o sangue de Jesus tem o poder para nos libertar das trevas e do reino do pecado. Por quê? São Paulo vai dizendo, Colossenses 1, versículo 15: porque Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O que significa o primogênito de toda a criação? Que a humanidade de Jesus Cristo, que é uma humanidade criada, seu corpo humano, a sua alma humana, precede toda a criação. É tudo que tem de mais belo e perfeito no mundo material, é o corpo físico de Jesus. E no mundo da criatura, no mundo humano, o que tem de mais belo é a alma de Jesus. E a divindade de Cristo, a divindade do Verbo, assumiu esta natureza humana, corpo e alma, para destruir toda desordem dentro do coração do ser humano e nos devolver a plena saúde, devolver o projeto de Deus para nós. Pois por causa dele foram criadas todas as coisas, no céu, santos anjos, e na terra, as visíveis, todo o cosmos, e as invisíveis, o mundo angélico, tronos, dominações, soberanias, poderes, escoros. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Diga, compadre, Jesus Cristo é Deus, e não existe outro Deus fora dele. Só Ele tem autoridade para fundar uma igreja, para fundar a verdadeira religião, porque Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas têm nele a sua consistência. Versículo 18: Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. O que significa isso, Padre? Significa que a Igreja Católica, a Santa Igreja Católica, portadora dos sacramentos, é a única instituição na terra que tem autoridade para salvar os seres humanos. Não existe salvação fora de Jesus Cristo e da sua igreja. Ai, Padre, mas e aqueles que não conhecem Jesus, e os outros povos, e as pessoas que estão debaixo de regimes totalitários, essas pessoas vão morrer sem o batismo, vão para o inferno? Isso é outra conversa da teologia. O que a igreja ensina na sua autoridade, na força do Espírito Santo, com as Sagradas Escrituras, que o ser humano não consegue a salvação senão no nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Por isso que em Colossenses 1,18 está dizendo que Ele é a cabeça do corpo místico, que é a igreja. Diga, compadre, a Santa Igreja Católica.
é a extensão da encarnação de Deus nesta terra. Aonde chega a igreja, ali chega Jesus Cristo. E o próprio Senhor disse em Marcos 16:15: todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas Padre, e as pessoas que não creem em Deus, que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, como que faz a salvação dessas pessoas? Eles não têm salvação, Padre? Isso está aos encargos de Deus, mas o que nos foi revelado e o nosso mandato é para nós irmos e levar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos. O que significa isso? Jesus é o primeiro a ressuscitar. Jesus é o primeiro a ter o seu corpo humano unido à sua divindade de forma intacta, pura, imaculada, glorificada por toda a eternidade. E esse é o nosso destino, esse é o nosso caminho, essa é a nossa esperança. Mas tem gente que está vivendo mais em Marte, na Lua, em Saturno, do que aqui nos Evangelhos, nas Sagradas Escrituras. E como que você vai se santificar? Não, igreja não é shopping center, igreja não é lugar de passeio, não é parquinho. A gente vem na igreja para a salvação da nossa alma, para a transformação da nossa mentalidade, para tomadas de posição que precisamos ter agora. Porque nós só temos essa vida, não existe outra. Não vem com essa conversa mole de reencarnação, isso não existe. Isso é engodo de Satanás. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito: está determinado que o homem morra uma vez somente, e logo em seguida vem o seu juízo. Quem vai julgar cada um de nós, as nossas obras, o que deixamos de fazer, o que fizemos, o que deixamos de fazer, é o Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E você só tem esta vida, eu só tenho essa vida, nós só temos essa vida, como diz o profeta Daniel, para criarmos vergonha no rosto. Convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. E tem gente vivendo igual o pagodeiro: deixa a vida me levar, a vida leva eu, deixa levar, e leva para cá, e leva para lá, e leva mesmo, leva para o abismo, leva para a morada dos demônios, dos réprobos. Por isso que nós temos que converter, por isso que nós temos que pedir o Espírito Santo, por isso que nós temos que criar realmente vergonha em certas atitudes da nossa vida. Porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo seu preciosíssimo sangue, pelo sangue derramado na cruz. Sem esse sangue não há salvação. Diga, compadre, não existe salvação. Para o mundo angélico e para o mundo dos homens, sem a cruz de Jesus Cristo, sem o sangue de Jesus Cristo, na cruz Deus estava recapitulando todo o gênero humano, toda a criação em Cristo Jesus. E por isso, meus amados, meus queridos, é por isso que Jesus, Ele quer reinar. Lucas 19, versículo 1: o reino de Deus está dentro de vós. A gente acha que o reino de Deus nessa terra, ele vai vir como um relâmpago, ele vem ali para uma luta de classe, ele vem para uma guerra, ele vem por um concílio, ele vem por causa disso ou daquilo. Mentira! O reino de Deus está dentro de vós. Jesus quer reinar na sociedade, Jesus quer ser respeitado, honrado, glorificado nas políticas humanas, nas faculdades, nos hospitais, nas escolas, no trânsito,
nas academias, nos parques, nas estradas, entre os engravatados, entre as pessoas simples. Jesus quer ser glorificado, respeitado nos poderes das nações, no executivo, no legislativo, no judiciário, porque não tem poder humano que está acima de Deus, acima de Jesus Cristo. E como que Jesus quer reinar? Com o seu fardo que é suave, com o seu jugo que é leve, com o seu coração que é manso e humilde. É assim que Deus quer nos instruir. Deus quer destruir dentro de nós o reino das trevas, essa autossuficiência, esse endeusamento de si mesmo, vindo do pecado. E para isso nós temos que fazer como esse bom ladrão. Não sei se vocês perceberam, 3 grupos de pessoas zombaram de Jesus na cruz: os chefes religiosos, os soldados representando o poder civil, e também os mau elementos, a plebe, a escória da humanidade, também zombou de Jesus Cristo na cruz. O que o Evangelho está trazendo para nós? Que Jesus é motivo de escárnio, tanto para aqueles que estão dentro da religião, como aqueles que estão no poder civil, como aqueles que vivem fora da lei. Jesus é motivo de zombaria e de blasfêmia de muitos, mas também dentro da religião judaica, muitos fariseus se converteram, muitos doutores da lei se converteram. Os próprios soldados aos pés da cruz, quando abriu o lado de Jesus, caiu de joelhos dizendo: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus, também se converteu. E um mau elemento que estava à sua direita, que a tradição chama de Dimas, vai defender os direitos de Deus. Isso é a festa de Cristo Rei, Deus do universo, Rei do gênero humano, defender os direitos de Jesus Cristo. Ele que é manso e humilde de coração, Jesus que reina nos sacrários abandonados, Jesus que não é reconhecido civilmente cada dia mais, com leis contra o ser humano, porque tudo aquilo que destrói o ser humano afeta o coração de Deus. Leis malignas, leis que invertem o gênero humano, leis que não protegem o nascituro, as crianças, leis que querem fazer com que os seres humanos sejam descartáveis no seu leito de morte. Totalitarismo político, os seres humanos que querem jogar para longe, como diz no Salmo 2, o suavíssimo jugo de Cristo, porque conspiram as nações, porque tramam os povos vãs conspirações, se levanta contra o Senhor e contra o seu Cristo. Tem lugares que as pessoas não podem se reunir para rezar Pai Nosso que estais nos céus. Tem lugares que as pessoas não podem se reunir para louvar a Deus, para bendizer a Deus, porque os políticos não permitem, criminalizam a religião, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa. E se o Brasil não cuidar, se nós não nos convertermos, iremos por esse caminho. Por isso que é preciso levantar homens e mulheres para defender Jesus Cristo, os direitos de Deus. Foi o que fez esse ladrão, chamado de bom ladrão, na cruz. Aquele que revoltou, dizia, um dos malfeitores, versículo 39, Lucas 23, versículo 39, um dos malfeitores crucificados o insultava dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. Percebeu? Ele defende Jesus Cristo, mostra o erro do outro, reconhece o seu próprio erro, seu próprio pecado, e aí ele vai fazer uma oração belíssima, que vai lhe alcançar o céu. Versículo 42, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Versículo 43, Lucas 23, 43, Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso.
Veja o poder da oração, veja o poder da humildade quando uma pessoa reconhece os seus pecados. 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9, se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, mas se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar e purificar de toda iniquidade. Foi o que aconteceu. Esse homem reconheceu a sua falta, defendeu os direitos de Deus, defendeu Jesus Cristo, mostrou a justiça, mostrou a verdade, e recebeu no alto da cruz o primeiro santo canonizado. Não foi pelo Papa Pedro ou pelo Papa Leão, foi por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo dono da igreja, o Senhor do céu e da terra. Em verdade te digo, hoje ainda estarás comigo no paraíso, mostrando para nós que o céu não é somente dos impecáveis, dos perfeitinhos, daqueles que nunca tiveram erro na vida. Eu nunca me prostituí, eu nunca roubei R$1, eu nunca fiz arte, eu sou bonzinho, abre a porta do céu para mim. Em verdade vos digo, as prostitutas e os cobradores de impostos vos precederão no reino dos céus. O céu é de quem ama. Diga, compadre, o céu é de quem ama. O céu é dos humildes. O céu é daqueles que clamam a misericórdia. O céu é daqueles que não compactuam com a injustiça. O céu é daqueles que querem agradar a Deus e não aos homens. Então, a Santa Missa de hoje, a Santa Liturgia de hoje, nos mostra o itinerário do reinado de Jesus Cristo. Jesus só vai reinar na sociedade a partir do momento que Ele estiver reinando nos nossos corações, e não existe outro jeito de Jesus reinar, governar a mente, o coração, as decisões de uma pessoa, senão a partir da divina Eucaristia. Se a pessoa é daquele que vem na missa, mas não faz questão de comungar, Jesus Cristo não consegue governar a sua vida. Então nós vemos uma grande parte dos cristãos apartados da Eucaristia por conta de uma heresia chamada protestantismo. O protestantismo, de alguma forma, é uma rebelião contra Deus. Então nós não precisamos aqui julgar, condenar ninguém, porque nós não temos autoridade para isso, mas nós temos que pedir, na oração que nós vamos fazer, composta pela igreja, oração de consagração ao Sagrado Coração de Jesus, Rei do Universo, a todo gênero humano. Nós vamos fazer essa oração que é indulgenciada. Aqueles que estão na graça de Deus receberão Jesus na missa, junto com o sacerdote, rezando essa oração, recebe indulgência plenária. Essa é a bondade de Deus. Deus quer nos dar o paraíso, Deus quer nos dar uma vida plena, paz na terra e glória no céu. Aos homens, paz na terra e glória a Deus. É isso que Jesus veio trazer para nós. Mas para isso nós temos que fazer a nossa parte. Se você está afastado da Santa Comunhão, procure uma boa confissão. Primeira coisa que Jesus Cristo fez depois de ressuscitado, soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos e disse: a paz esteja convosco. João 20, versículo 21. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. O pecado daqueles que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados que não perdoarem serão retidos. Só começa o reinado de Deus no coração, na igreja, na sociedade, no mundo, a partir do momento que nós cristãos deixarmos Jesus Cristo tomar conta da nossa mente, do nosso coração, da nossa liberdade, nos devolver a graça, nos dar os dons do Espírito Santo, os frutos, os carismas, e aí a gente não vive uma vida podre e egoísta, voltados aos nossos interesses e paixões, muitas vezes sujas.
malignas e até macabras, mas voltados a Deus, com caridade no coração, querendo ajudar cada ser humano, não compactuando com injustiças e com covardia. É isso que Deus quer conceder a nós. Que Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, interceda para que venha esse reinado social de Jesus Cristo, porque não é só um reino lá no céu, um reino etéreo, um reino na eternidade. Isso é importante, sim, mas é um reino aqui, agora, nas políticas, nas decisões dos homens, na organização humana, e isso não se faz sem a divina Eucaristia. Não tem tempo aqui, termino agora, mas os papas do século XIX, século XX, falaram muito sobre esse reinado social de Jesus a partir da devoção do Sagrado Coração e a entronização do Sagrado Coração de Jesus nas casas. E a guarda, a tutela das primeiras sextas-feiras do mês, a partir das casas, dos lares, dos corações dos indivíduos, Jesus vai começar a reinar. Senão vocês vão ver o que vocês continuam vendo: heresias para todos os lados. Vocês vão vendo essa corrupção, essa máquina pública que vai degladiando e destruindo a si mesmo. Falta o básico para todo mundo, uma desordem generalizada, uma confusão, uma Babel terrível. Por quê? Porque o ser humano sem Deus, ele só pode provocar uma coisa, ele só pode produzir uma coisa: caos, injustiça, infelicidade, tristeza, malignidade. Pecado é uma sociedade dos homens com os demônios. Isso é o pecado. Só Jesus pode desatar esse nó maldito que foi infelizmente entrado no mundo por conta da desobediência. Deus é simples e a proposta dele é muito simples, mas requer uma coisa: submissão e obediência. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.